Bom dia, pessoal. Então, hoje estamos dando aqui a continuidade a mais uma das nossas palestras satélites, dessa vez com a professora Luísa, com um tema muito importante, muito interessante. E só antes da gente iniciar, vou dar umas informações para vocês, que é a respeito do link de inscrição. Quem ainda não se inscreveu, daqui a alguns minutinhos, nós vamos liberar o link para vocês fazerem a sua inscrição. Então, se inscrevam, fiquem de olho no chat. E também em relação à lista de presença. Nas outras palestras a gente toca algumas pessoas, elas esqueceram de preencher a lista. Então não deixem de assinar a lista. No finalzinho nós vamos liberar também o pessoal marketing que está responsável aí no YouTube. Eles vão liberar o link para vocês, tá? Então não se esqueçam de assinar para a gente poder gerar o certificado de vocês. E também em relação às perguntas, podem ir lembrando, conforme a professora Luísa foi apresentando, que o pessoal vai repassar para a gente. Nós vamos passar aqui para ela pelo Meet e ao final ela vai tirar todas as dúvidas. A gente vai ter aqui um momento de debate, que é uma das partes que todo mundo mais gosta. E agora eu vou passar a fala para a doutora Silvânia, para a gente começar a palestra. Obrigada, Giovana. É um prazer estar aqui participando e apresentando a professora doutora Luísa Ribeiro Machado, na palestra que se chama Intervenção Precoce em Bebês de Alto Risco. Né? A professora Luísa, ela é docente do curso de fisioterapia da Universidade Federal de Jataí, é docente do curso de especialização em intervenção em neuropediatria da Universidade Federal de São Carlos, tradutora e instrutora do instrumento Infant Motor Profile, o IMP, no Brasil, mestre e doutora em fisioterapia pela Universidade Federal de São Carlos, especialista em intervenção em neuropediatria pela Universidade Federal de São Carlos, aperfeiçoamento em intervenção precoce pela Universidade Federal de São Carlos. Ela participa como pesquisadora dos grupos de estudo pesquisas morfofuncional na saúde e doenças, o GEPENSAD, e do NENEM UFSCar, que eu adorei esse nome, Núcleo de Estudos em Neuropediatria e Motricidade. Foi graduada em fisioterapia pela Universidade Federal de Uberlândia e apresenta como principais áreas de atuação avaliação e intervenção em pediatria e intervenção precoce. Um excelente currículo, doutora Luísa. Boa sorte na palestra e depois nós entramos com as questões. Muito obrigada, professora doutora Silvânia. Fico muito feliz com o convite, pessoal, agradeço imensamente. E espero hoje poder comentar, a gente discutir e conversar um pouquinho sobre esse universo maravilhoso que é dos bebês, né, dos lactentes. Então, já foi apresentada, vamos começar. O que é a intervenção precoce, pessoal? A intervenção fisioterapêutica, aí eu ressalto aqui que eu vou dar um enfoque mais específico para fisioterapêutica, tá? Precoce é uma abordagem de tratamento de prevenção secundária, ou seja, ela tem por objetivo detectar lactentes que tenham algum fator de risco de alguma condição de saúde ou aqueles que já tenham essa condição de saúde, mas que estejam ainda assintomáticos e que visa tratar precocemente esses lactentes, esses recém-nascidos, ok? Dessa forma, evitando alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, independente então dessa condição. Ela visa promover o desempenho, tanto dos recém-nascidos quanto dos lactentes de risco, de forma a minimizar os atrasos, prevenir as deficiências nas estruturas e funções do corpo, impedindo limitações nas atividades e restrições da participação desses indivíduos, sejam em fase infantil ou em fase adulta. Então, eu coloquei ali para vocês um pouquinho sobre a definição, certo? Mas quando que eu devo começar, então? Falei para vocês, às vezes o lactente ele pode, e o recém-nascido ele ainda não tem o diagnóstico,
e não é assintomático. Mas ele também, na literatura, nós temos uma divergência nesse ponto. Temos diversos estudos que eles datam ali de 1980, 70, em que eles colocam que a intervenção precoce é aquela iniciada até com indivíduos a partir de 5 anos de idade. Até 5 anos de idade. Então, qualquer intervenção que fosse feita ali na primeira infância seria considerada como intervenção precoce. E aí, quando aquela brincadeirinha assim, a gente pensa naquela matriosca. Quando eu estava em 1970, achava-se que, se eu comecei até ali na minha primeira infância, eu estou atuando, fazendo uma intervenção precoce, eu estou atuando na melhor época possível. Contudo, novos estudos no desenvolvimento aí da ciência, das pesquisas de básicas em pesquisas aplicadas, nós conseguimos entender um pouco melhor o nosso sistema nervoso central. E a partir dele, nós identificamos algumas fases que justificam o melhor período possível para essa intervenção precoce, tá? No estudo de Thomson e Nelson de 2001, esse gráfico aí já foi replicado inúmeras vezes, tá? Em que aqui é uma curva que representa o desenvolvimento cerebral no humano. E a partir ali da concepção, então do momento de fecundação mesmo, de concepção ali do embrião, nós já temos algumas fases que vão ser imprescindíveis ali no desenvolvimento desse indivíduo, tá? Principalmente ali na fase gestacional, nós vamos ter muita quantidade de neurogênese, sinaptogênese, axonogênese, proliferação das células, então, né? E o início da migração desses neurônios para os campos, onde eles vão ter a principal função ali na vida adulta. Contudo, como que eles vão definir para onde eles vão? O que eles vão fazer? Quais neurônios que vão realmente ser efetivados ali no trabalho, né? Então, nós temos, a partir principalmente ali do nascimento, uma fase de mielinização, que é o aumento da deposição da bainha de mielina em algumas redes neuronais que conseguiram designar a tarefa que foi realizada da melhor forma possível. E essa mielinização, ela vai ser dependente de alguns fatores externos também, como, por exemplo, a maturidade do sistema do córtex sensório-motor, do córtex motor, do temporal, do pré-frontal. E nós temos, se vocês derem uma olhada mais atenta nesse gráfico, pessoal, nos 4 meses é quando o córtex sensório-motor mais vai estar ativado. A partir dali, ele já atingiu o ápice e ele começa a ter uma decreção. Apesar dos outros córtex eles ainda estarem muito ativos, quando nós pensamos na intervenção motora, no desenvolvimento motor desses lactentes, até os 4, 6 primeiros meses de vida é o período mais importante para que nós possamos iniciar. Desta forma, então, a intervenção precoce, ela tem que ser, a gente orienta fortemente para que ela seja iniciada antes que se detectem qualquer sinal atípico do desenvolvimento desse indivíduo. Então, se esse indivíduo tem qualquer fator de risco, seja ele identificado no período gestacional, no momento intraparto ou logo após o parto, eu devo tentar iniciar o quanto antes o possível, mesmo antes de identificar atrasos no desenvolvimento. Ok? Porque assim eu vou aproveitar a fase onde eu estou tendo a maior mielinização, onde eu estou tendo a maior quantidade de axonogênese, dendritogênese, fortificação dessas redes neuronais. Então, eu vou ensinar, vai ser mais fácil para o indivíduo aprender a ação motora do que ele ter que depois reaprender a atividade. Então, a intervenção precoce, pessoal, passei a definição para vocês, mas vamos entender um pouco melhor como que ela funciona. Assim como qualquer outra ciência, né, qualquer outro método de intervenção, nós preconizamos que ele seja baseado em evidências científicas. Então, nós precisamos ter o embasamento da PBE.
Pensando aí no modelo biopsicossocial, que vem em contrapartida ao modelo biomédico, nós temos que pensar não somente em como aquela criança faz ali na clínica, no meu âmbito de trabalho, mas sim como ela consegue aprender aquela habilidade e extrapolar para o dia a dia. No nosso consultório, ela fica 30, 40, 50 minutos. Em casa, ela passa o resto desse dia, o resto daquela semana. Então, nós temos que ter um enfoque em habilidades, em ações motoras que vão trazer implicação clínica para ela no dia a dia. E isso traz muito com esse modelo biopsicossocial, né, que nós temos. E aí, da mesma forma, nós temos que pensar que, para eu poder determinar a minha estratégia de intervenção, o meu objetivo e as minhas condutas, eu preciso entender melhor o âmbito que aquele indivíduo está inserido. Então, são imprescindíveis também visitas domiciliares ou escolares. Por que escolar? Eu falei que a intervenção precoce ela deve ser iniciada até os 4 primeiros meses, antes de detectar qualquer alteração desse desenvolvimento. Então, às vezes, o bebê ainda vai estar na fase domiciliar, ainda vai estar ali com a rede de apoio, o fator ambiental principal para ele, vai ser o domicílio. Contudo, tem alguns bebês que as mães estão trabalhando, já precisam colocar ele na creche com 4 meses, com 6 meses. Então, também é imprescindível que nós possamos fazer visitas escolares para fazer tanto análise dessa questão, quanto fazer orientação, às vezes, para os cuidadores, das melhores formas de estimular esse bebê, tá? Dessa forma, nós vamos poder promover o enriquecimento ambiental. Então, eu vou poder extrapolar as minhas estratégias para o ambiente domiciliar desse lactente, para o ambiente escolar, para a participação dele na sociedade. Como eu posso fazer isso, por exemplo, utilizando de orientação sobre alguns brinquedos que seriam mais adequados, ou manejos, por exemplo, nas trocas posturais, nos cuidados diários, como, por exemplo, ao invés de trocar o bebê elevando a pelve e os membros inferiores das pernas para cima, eu posso fazer a dissociação de cinturas. Então, eu pego uma das pernas, levo para o lado, como se fosse estimular o rolar dele, e limpo a região das nádegas, dos glúteos. E depois faço isso da mesma forma para o outro lado. Então, na intervenção precoce, nós também temos que fazer as orientações, em que elas podem extrapolar para diversas áreas. E além disso, além do conhecimento do desenvolvimento neuropsicomotor normal, que nós precisamos até para detectar, para ver se tem já alguma alteração, para ver se quais estratégias que eu vou traçar e quais os objetivos eu devo esperar, são imprescindíveis nós conhecermos os reflexos primitivos e as reações posturais e como nós podemos utilizar dos mesmos, sabe? Nós podemos, por exemplo, utilizar de um bebê que está em RTCA, eu posso apresentar o brinquedo para ele, visto que ele está olhando o lado facial, ele está com a extensão do membro superior do braço. Eu posso apresentar o brinquedo próximo à mão dele, usar o reflexo de preensão palmar. Assim que ele pega um objeto e ele vê e sente que ele está pegando pela informação dos canais dos órgãos sensoriais, ele vai conseguir modular e sair desse reflexo sozinho e trazer esse objeto à boca para explorá-lo. Então, nós precisamos conhecer muito bem o desenvolvimento neuropsicomotor para conseguir extrapolar o uso desses marcos para a estimulação e intervenção precoce. Quando eu disse sobre os brinquedos específicos, realmente são específicos, não é só brinquedo de bebê ou brinquedo de criança. Então, tem vários estudos publicados na literatura que analisam acerca dessa questão. Por exemplo, um bebê, quando está aprendendo a fazer o alcance manual, ele vai ter muito mais facilidade de alcançar e aprender objetos que são maleáveis em contrapartida a objetos que são rígidos. Porque o objeto maleável, ele vai pegar, ele ainda não
tem o controle do quanto de preensão dos dedos ele vai fazer. E o objeto maleável permite com que ele explore tudo isso. O objeto rígido não. Se ele não consegue modular a força de preensão, ele acaba ou apertando demais e o objeto sai das mãos, ou ele também não faz a preensão adequada e o objeto acaba por cair. Além disso, também eu posso analisar o tamanho do brinquedo. Um brinquedo que seja pequeno, a nossa informação visual já nos informa, olha, esse objeto é pequeno, provavelmente só com um membro superior você vai conseguir. E o bebê, quando ele está nessa adaptação, nessa aquisição da habilidade do alcance, ele vai aprendendo isso conforme as tentativas e erros. Outra questão que nós podemos pensar é na cor do objeto. Então, objetos que têm cores mais de contraste, cores básicas, cores primárias, eles são mais fáceis do lactente observar quanto mais novo ele for, por conta da imaturidade do sistema visual, que vai estar ali mais desenvolvida a partir dos 6 meses, vai melhorando. 2 anos é um pouco mais aproximada com o sistema visual do adulto. Além daqueles pontos, outras questões que nós devemos sempre preconizar e analisar. A postura que nós estaremos submetendo esse lactente. Temos vários estudos também na literatura que relatam que posturas reclinadas a 45 ou 70 graus facilitam a movimentação voluntária e coordenada e controlada, por conta da redução da influência da ação da gravidade, a nível ali do torque. Então, vamos lembrar um pouquinho da biofísica, pessoal. Nesse sentido, nós podemos utilizar das posturas reclinadas para favorecer, assim como outras posturas de decúbito lateral para favorecer o alcance, entre outras, tá? Nós temos as coordenações sensório-motoras primárias, secundárias e terciárias, que é um dos pilares, assim, quando pensamos no início da intervenção precoce mesmo, que seriam a nossa coordenação audiocefálica, visocefálica, bucomanual, bucocefálica, audiovisiocefálica, entre outras. E elas são as precursoras, elas estão fazendo a transição daqueles movimentos gerais, movimentos autogerados, para movimentos mais direcionados mesmo ao objetivo, tá? E outra evidência que nós temos na literatura, na parte da neuropediatria, isso não temos exclusão para intervenção precoce, é a terapia orientada à tarefa. Quando nós conseguirmos delimitar um objetivo específico que seja funcional e que nós possamos segmentar esse objetivo em tarefas específicas, nós conseguimos sempre trabalhar a necessidade e a particularidade da ação e do interesse do indivíduo. Então, é uma outra estratégia que vários estudos estão apresentando como evidência científica também para a intervenção precoce, tá? Pensando um pouquinho nas posturas, esse bebê, o que vocês podem perceber? Ele está deitado em supino, que é o decúbito dorsal ali, né, gente? Quando a gente está falando do bebê, a gente modifica um pouquinho a terminologia, tá? Então, ele está deitado em supino, só que ele não tem nenhum sistema para contê-lo. E ele está deitado na cama. Essa cama não está com um sistema de inclinação, ele não está nem no berço inclinado. Vocês conseguem perceber como os membros superiores dele ficam mais abandonados? Estão bem abduzidos, mais estendidos? Essa postura dificulta algumas ações voluntárias e motoras. Quando eu envolvo esse bebê para um sistema de ou almofada de amamentação, uma calça de posicionamento, facilita o posicionamento dos ombros e isso facilita o alcance e controle cervical também. Da mesma forma, se ele fica em supino reclinado, mas sobre as pernas da avaliadora, porque aqui eu posso fazer o sistema de inclinação de 40 a 70 graus. Ou nas cunhas que nós temos de posicionamento, aquelas almofadas triangulares. Facilitando, ó, aqui o bebê, em todos os momentos, ele está com a cabeça na linha média, os membros superiores mais centralizados, às vezes tentando fazer atividade voluntária. Da mesma forma, quando o bebê está em decúbito ventral, o que a gente chama para os lactentes em prono.
Aqui ele ainda tem um interesse junto com a mãe, eles estão olhando um ao outro. Mas quando nós colocamos um rolinho de posicionamento para facilitar o controle cervical, ele tem muito mais função e consegue fazer descarga de peso no membro superior. Da mesma forma, a gente pode utilizar bolas suíças para poder otimizar esse posicionamento do bebê e trazendo sempre objetos que tenham muito contraste e sonoros. Esse daqui, por exemplo, nas patas desse cavalo, tem chocalhos junto. Tudo certinho, pessoal? Mamãe. Bom, quando nós pensamos, eu penso que o bebê ele precisa iniciar o quanto antes o possível. Se esse bebê está no ambiente da UTI neonatal, pessoal, peço desculpas pelo barulho de fundo, tá? Nós temos algumas ações, como, por exemplo, a metodologia do canguru, a estimulação neurosensório-motora, o uso de redes para posicionamento e o ofurô. O canguru já vem sendo amplamente divulgado, inclusive nós temos políticas públicas no Ministério da Saúde que preconizam a imunização na UTI e indicam muito o uso do canguru, visto que nós temos tanto o estímulo tátil de pele quanto a questão de frequência cardíaca, sinais vitais desse lactente, eles são amenizados, desconfortos respiratórios também são amenizados, ok? E tem a questão da autorregulação, a estimulação sensorial, a estimulação tátil e vínculo da mãe com esse recém-nascido. Muitas das vezes, os recém-nascidos que precisam estar na UTI neonatal, eles não têm a possibilidade de manter aquele vínculo com a mãe. Então, ele saiu daquele ambiente que ele estava totalmente protegido, para, na sequência, ir para um ambiente que ele está totalmente fora de todo o conhecido e muito agressivo. Então, a metodologia canguru vem se mostrando muito eficaz para o manejo desse lactente, para a estimulação do sistema neurosensório-motor. E quando eu penso no canguru, é preconizado ele no mínimo 60 minutos. O bebê sempre com a cabeça lateralizada e os membros superiores e inferiores mais fletidos e aduzidos. Na estimulação neurosensório-motor, eu trouxe desse protocolo de 2024, porque tem várias fotos ali que ficaram bem legais. Então, aqui nessa primeira, eles estavam preconizando em fazer 2 minutos cada uma dessas posturas que eu vou apresentar para vocês. Por meio desse manejo do recém-nascido, do neonato, a gente consegue fazer uma mobilização da região lombosacra e alongamento da musculatura posterior, visto que o recém-nascido na UTI, ele fica predominantemente mais na postura supina, decúbito dorsal, para facilitar o acesso e a visualização de sinais de desconforto. E com a ação da gravidade, ele vai ficar na postura de anfíbio, então uma hiperextensão dos membros e do tronco. Então, nós precisamos trabalhar, sim, o alongamento da musculatura posterior do tronco. Da mesma forma, por essa figura nós vemos um pouco de alongamento cervical junto com uma dissociação de cinturas, onde a avaliadora ela faz a dissociação, então a cintura escapular vira para um lado, a cintura pélvica vira para o outro desse bebê. Alongamento da musculatura cervical, uma vez que por acessos a nível ali do face, ele acaba tendo muita hiperextensão de pescoço. E de musculatura do tronco posterior e cervical. Na sequência, os protocolos de estimulação neurosensório-motora, eles preconizam que nós façamos uma estimulação sensorial mesmo. E uma das que mais é utilizada é levar a mão do lactente ao rosto, que é um dos movimentos que ele fazia no ambiente intrauterino. Então, ele explora esse rosto, passando a mão no rosto, no nariz, na boca, nos olhos. Isso dá informação tanto sobre a percepção do rosto, quanto a percepção tátil das mãos. Na sequência, a possibilidade de liberdade de movimento para esse bebê, tá? Então, é importante que ele consiga se movimentar de forma livre e não só direcionada na estimulação neurosensório-motora.
Esse artigo de 2021, é um ensaio clínico randomizado controlado, avaliou 17 neonatos prematuros em cada grupo. Ele teve 2 grupos para avaliar o efeito do banho de ofurô nos recém-nascidos, tá? Então, esses recém-nascidos eram divididos em 2 grupos, cada um com 17 lactentes, neonatos. Eles não estavam em uso de ventilação mecânica e nem de suporte de oxigenoterapia, mas, além da avaliação, na sequência, os que estavam no grupo experimental, que era com ofurô, eles tinham a troca de fralda, iam para o banho de ofurô, que consistia em 30 segundos de adaptação, seguidos de mais 10 minutos de deslocamentos laterolaterais e anteroposteriores dentro do balde de ofurô, tá? E os pés, vocês podem ver aqui, pessoal, eles não tocam na base. E temos indicações de como posicionar esse lactente para ele ficar mais seguro. Os bebês, eles se sentem mais seguros quando eles estão em posturas de flexões. Então, tanto no momento de inserção do lactente do neonato no ofurô, quanto na retirada, temos que ter alguns cuidados para esse lactente não se desorganizar, tá? E observaram com esse estudo que os bebês que tiveram esse protocolo de banho de ofurô, em contrapartida dos que apenas foram avaliados e tiveram a troca de fralda, que são os cuidados diários adotados em uma UTI, eles tiveram melhores parâmetros fisiológicos, então a melhor saturação, um estado de alerta mais adequado, e eles estavam se mantendo mais receptivos para futuras intervenções, futuras abordagens em ambiente da UTI, ok? Aqui é um videozinho que eu peguei no Facebook, então o QR Code vocês conseguem ter acesso também. É de um hospital e ele mostra, então dá para vocês verem mais ou menos como funciona o banho de ofurô, ok? Então o bebê, o avaliador, o terapeuta segura na região occipital e cervical com as mãos, a palma da mão fica no nível das orelhas, ali em têmporas, e faz esse deslocamento do bebê ali. Com isso, o bebê ele começa a ter mais movimentação voluntária, porque a água favorece, né, por todas as propriedades dela de empuxo, entre outras, e a temperatura da água também. E na sequência eles tinham cuidado de colocar a fralda e as roupas, e verificaram esse efeito. Agora, pessoal, eu tentei separar algumas estratégias de acordo com objetivos específicos, ok? Quando nós pensamos que o objetivo do meu bebê seria ganhar o controle de cabeça, o controle cervical, quais brincadeiras que nós podemos fazer? Quais estímulos nós podemos fazer? O estímulo do serra-serra, então aquela brincadeira que a gente sempre, toda uma família brinca, né? O vô, o tio, a mãe. Então a gente vai posicionar o bebê e fazer essa brincadeira do serra-serra. Contudo, nós devemos ter alguns cuidados a depender da idade do lactente. Então, quanto menos controle, menos reações, nós devemos dar um apoio mais proximal, a fim de evitar a hiperextensão ou flexão acentuada de uma forma mais abrupta para esse bebê. Tá? Para não dar nem ali síndrome bebê chacoalhado, nem nenhuma lesão a nível cervical, porque eles ainda podem ter muita imaturidade ali da coluna. Movimentos autogerados, nós devemos sempre facilitar e tentar que a criança faça o movimento. Todas as evidências na literatura falam que nós temos que alongamentos tentarem ser mais ativos assistidos, mais movimentos ativos assistidos e não passivos. Quando eu faço apenas movimentos passivos, eu, no máximo, estou ganhando ali uma mobilização daqueles segmentos. Mas o bebê, o recém-nascido, o neonato, nessa fase da intervenção precoce, muitas vezes eles ainda não vão ter uma rigidez articular, um encurtamento, uma alteração de tônus, uma hipertonia tão grande que vai limitar a mobilidade, tá?
salvo as exceções, ok? Principalmente ortopédicas. Nós devemos preconizar o uso de tapings no sentido da contração muscular, até para poder facilitar por estímulos proprioceptivos. O sistema nervoso daquele bebê vai entender, olha, tem alguma coisa me tocando ali, então vamos ver o que é, vamos ativar essa musculatura. E isso vai facilitar a movimentação contra a gravidade. E, mais uma vez, eu ressalto aqui as coordenações sensório-motoras primárias. Agora eu vou passar. E nessa fase, o sistema visual está muito deficitário. Então, eu preciso utilizar de brinquedos com alto contraste, cores primárias. Quais são elas? Vermelho, azul, amarelo. Para, na sequência, secundárias. E, de preferência, brinquedos que tenham cores bem contrastantes. Então, roxo e amarelo, azul e vermelho, branco e preto, entre outros. E eles devem ter, é muito indicado que tenham um estímulo sonoro. O sonoro, ele precisa ser adequado para a idade. Imaginem vocês, um recém-nascido, um neonato na UTI, que está o tempo todo ali tendo barulho de apitando aparelho. Isso, inclusive, na humanização das UTIs, eles tiveram esses ajustes. Os aparelhos, eles não ficam na mesma altura que é numa UTI de adulto, tá? Tem uma adaptação ali, para não ficar tendo aquele estímulo muito alto do ventilador, da dieta que acabou de correr, porque esse estímulo lesa a maturação do sistema auditivo também. Então, quanto mais novo, a gente tenta estímulos sonoros mais suaves e depois vai progredindo, tá? Diferentes posturas nós devemos preconizar. Então, tanto supino, deitado de barriga para baixo, prono, imprescindível para o controle de cabeça, visto aquela campanha do este lado para cima para evitar a morte súbita, porque anteriormente as mães colocavam os bebês para dormir de barriga para baixo, barriga para cima, e tinha muito quadro de morte súbita, então do bebê vir a falecer por asfixia por estar dormindo em prono. Então nós tivemos a campanha do este lado para cima para diminuir os óbitos. Contudo, as crianças estão tendo muita dificuldade de ativação da musculatura extensora, tá? Porque como que eu ganho o fortalecimento da musculatura posterior do meu corpo? Quando eu faço a extensão desse segmento, tá? Então, a vivência na postura prona proporciona isso. E por isso tivemos uma contrapartida, outra campanha que vem sendo mais difundida atualmente, que é o Tummy Time. Tá? Então, o tempo em barriga para baixo, o tempo de barriga. Decúbito lateral, também preciso trabalhar pensando no controle cervical? Sim, nós não fazemos a flexão lateral de pescoço? Ok? Então, decúbito lateral, suspensão do bebê no espaço, eu vou otimizar as reações de retificação cervical, entre outras, tá? E nós podemos utilizar de cunhas, rolos. Eu não tenho rolo, usa a sua perna. Se você tiver bolas suíças ou feijões, também podem ser utilizados. Não tenho rolo, não dá para posicionar com a minha perna, eu posso pegar uma toalha do bebê, enrolar e fazer um rolinho também. E assim também orientar os pais para fazerem em casa. Aqui ele está mantendo o descarga de peso em cotovelo e braço, o cotovelo e antebraço. Então, ele consegue manter o contato visual e a postura em prono ali é imprescindível para ele trabalhar isso, tá? Agora, foi em 2020, se eu não me engano, esse artigo, ele fala sobre a importância do tummy time para os bebês com síndrome de Down, por exemplo. Então, eles avaliaram bebês lactentes de 3 a 5 meses de idade e eles colocavam o bebê 90 minutos por dia, era o protocolo do tummy time, tá? O que eles quiseram comparar? Um grupo que começou precocemente, então eles já começaram a estimulação do tummy time antes de 11 semanas, e outro grupo começou depois de 11 semanas, para ver ali o quanto precocemente eu atuar, o quão melhor vai ser. 11 semanas, vamos pensar aí, gente, 3 meses, certo?
E aí eu gostei muito desse artigo, porque ele traz, inclusive, com ilustrações, como que nós podemos orientar os pais também a fazer esse tempo em prono. Então, o tempo em prono, já me perguntaram, a partir de quando que eu posso colocar meu bebê para baixo? Ele nasceu, você pode colocar ele para baixo. No mesmo dia eu fiz isso com meu filho. Ele estava na maternidade, no momento que ele estava um pouquinho mais desperto, estava um pouquinho mais ativo ali, abrindo um pouquinho os olhos, com uma movimentação mais aumentada, eu coloquei ele em prono sobre o meu peito e eu estava reclinada, então eu estava sentada, inclinada com apoio de travesseiros. Isso a gente pode fazer. Colocar o bebê em prono com um rolinho sobre abaixo dos braços, brincar dessa mesma forma aqui da figura, como vocês podem ver, então colocando o bebê em prono sobre as pernas e a gente brinca e faz o deslocamento anteroposterior, você pode fazer um movimento com as suas pernas para favorecer isso, para você não ter que deslocar seu corpo todo. Em prono, sobre a sua perna e colocando um brinquedo para a criança interagir. Ela depois em prono, sem o uso de nenhum dispositivo para facilitar. Em outras posturas também, como a postura ajoelhada, semi-ajoelhada e ajoelhada com apoio. Então, se vocês verem, uma mão ela está apoiando, outra mão ela está fazendo atividades de encaixe ali. E aqui é diferente dessa, tá, gente? Aqui é quando o bebê já está um pouquinho mais velho, que eu também posso continuar estimulando o tummy time com um bebê sobre a minha perna? Posso. Mas aqui, se vocês verem a descarga de peso desse bebê, tá em mãos e em joelhos, tá? Então, esse bebê, ele já tá um pouquinho mais velho. Ele já tá começando ali uma fase de manter em 4 apoios, manter a postura de gatas. Da mesma forma, o que nós orientamos sempre para os nossos pacientes adultos, não é? Quando que você vai levantar da cama, não levanta subindo o tronco todo de uma vez, dando aquele impulso. Para os bebês, como que a gente geralmente faz? A gente só pega o bebê, tá deitado, pega e vem para o colo, direto. Está certo? Por que só para o adulto a gente pensa nessa biomecânica? Para o bebê, cada vez que você pega ele, que você faz uma transição, gente, é uma forma que ele está aprendendo. E se ele aprende sem nenhuma descarga de peso para ele mesmo fazer sozinho, é muito mais difícil dele conseguir fazer aquelas habilidades, tá? Então, aqui é uma orientação sobre como estimular o bebê a se transferir de deitado de supino para lateral, fazer a descarga de peso no membro superior para usar da extensão de cotovelo para se colocar na postura sentada, ok? Foi artigo de 2017, gente, desculpa. Não é 2021, não, esse, tá? E todos os artigos que eu trouxe, gente, a maioria deles está em acesso aberto, tá? Mas depois também tem o QR Code com eles. E aí, vocês podem me perguntar, aquele estudo anterior estava 90 minutos, mas estava ali. Bebês antes de 11 meses começaram e bebês depois de 11 meses começaram. Mas quanto tempo que eu devo fazer por dia? A gente orienta. No início, o bebê não vai tolerar muito tempo, tá? Isso é normal, porque é uma postura que é difícil, ele vai ter que fazer exercício, esforço. A gente na academia não vai porque a gente é obrigado, muitas das vezes. O bebê, ele tá sendo obrigado, mas ele não tá entendendo por quê, ele não consegue entender o porquê que tá sendo difícil, para que tá acontecendo ali. Então, nesse estudo de 2023, de Zhang et al., eles avaliaram 411 bebês, tá? De 2, 4 e 6 meses de idade. E aí eles foram avaliando a característica ali da postura do tummy time. E mais especificamente, 123 bebês foram avaliados ali ao longo do tempo, de forma longitudinal, tá? E aí eles conseguiram fazer uma prescrição da dosagem ideal por idade, que estava associada a melhores desfechos no desenvolvimento neuropsicomotor. Aos 2 meses de idade, então, se preconiza utilizar de 30 a 44 minutos por dia. 4 meses de 45 a 60, 6 meses de 61 a 120, ou seja, mais que 60 minutos por dia, mais do que 1 hora.
Estatisticamente falando, só coloquei esse asterisco por isso, porque foi só com 2 e com 6 meses que essa diferença foi estatisticamente significativa, mas aos 4 meses também pode ser observada essa diferença, ok? E nesse protocolo, gente, eles tinham que fazer o tummy time pelo menos 3 vezes na semana, tá? Aqui tá por dia e era 3 vezes na semana, eu esqueci de complementar. Controle de cabeça, então agora membros superiores. Nós podemos otimizar os movimentos autogerados, então facilitar ali também utilizando as posturas. Continuar nas coordenações sensório-motoras primárias, por exemplo, de buco manual, tá? Então, quando ele pega algum objeto, levar à boca. De novo, utilizar o taping no sentido da contração muscular. E temos alguns protocolos de estudos para alcance manual, tá? Eu vou trazer um para vocês. Aqui tem o treino variado seriado. Tem estudos que mostram que treino de habilidades, gente, quando a gente faz em bloco, eu faço tarefa 3 vezes, depois eu faço uma outra tarefa 3 vezes, depois uma outra tarefa 3 vezes. A aprendizagem para logo após a minha intervenção, ela fica melhor, mas a criança não consegue, ela esquece essa aprendizagem para a semana seguinte, para a sessão seguinte. Então, ele aprende só para aquela hora. É o que vocês fazem com a prova. Vocês estudam o conteúdo da prova para aquele dia da prova. Pergunta na semana que vem se vocês vão lembrar exatamente aquele conteúdo. Agora, se vocês estudam todos os dias um pouquinho de cada coisa, vocês vão ter o conhecimento para a prova, e se vocês forem perguntados lá na frente, vocês vão lembrar disso, com muito mais facilidade, ok? Porque aí você não vicia o seu cérebro, ele tem que trabalhar muito mais quando você muda de assuntos, muda de tópicos de ações motoras ao mesmo tempo. E, ao mesmo tempo que nos adultos nós temos a TCI, a terapia de contenção induzida, que em inglês é o CINT, nós temos uma adaptação dela para os bebês, que se chama Baby CINT. E tem o Habit, que é a terapia bimanual, mais intensiva, tá? De forma mais intensiva. Como um dos protocolos de alcance, eu coloco aqui para vocês um que é muito, muito fácil, pessoal. Então, na primeira situação aqui da figura, o que colocou aqui? O bebê, eu coloquei o objeto na mão do bebê. E aí, isso sempre no campo visual, então ele tem que estar vendo isso acontecer. Eu coloquei o objeto no campo da mão do bebê. Na sequência, eu dei 3 chances para cada braço. Na sequência, eu segurei apenas no cotovelo e o bebê fez o alcance. Então, eu estabilizei segmentos mais proximais, porque ele precisa ter controle de cintura escapular para conseguir fazer alcance, tá? Então, eu estabilizei segmentos mais proximais e aí ele só teve que fazer mais a movimentação distal. Então, ele teve mais estabilidade para isso. E na terceira tentativa, coloquei, na terceiro bloquinho das tarefas, colocamos apenas o brinquedo na linha média para o bebê alcançar. Isso para vocês verem na postura reclinada para facilitar. O bebê que fez esse protocolo por 3 minutos apenas, logo na sequência ele aumentou enormemente a quantidade de alcances manuais que ele fez, tá? E outro mesmo estudo na sequência que fez, a gente fez esse estudo grande junto, só que separou para 2 artigos. É aqui embaixo que vocês podem ver, onde nós fazemos a estimulação sensorial e proprioceptiva, passando o brinquedo sobre o braço do lactente, como se fosse o tape, então no sentido da contração muscular, para melhorar essa ativação. Porque o bebê, às vezes, quando ele está no início daquela habilidade, ele entende o que ele quer, mas ele não entende como fazer. Então, se a gente faz primeiro por ele, facilita e depois deixa ele sozinho, ou se a gente dá informação proprioceptiva de qual segmento que eu quero que ele ative, qual musculatura que eu quero que ele ative, ele tem muito mais facilidade de realizar o movimento de forma voluntária. Trouxe esse outro artigo também agora de 2023 para vocês, que eu achei ele muito legal, porque teve algumas discussões aí sobre eletroestimulação aqui na faculdade, em que eles associaram bebês
Sim, aqui foi um estudo menor, tá? Para ver a viabilidade. Eu acredito que mais para frente eles vão publicar os resultados totais. Então, foram apenas 5 lactentes entre 7 e 10 meses de idade que participaram do estudo. E aí eles tinham 3 semanas de cuidados habituais, 3 semanas do protocolo do TCI para o bebê e de eletroestimulação. Eles tinham 2 horas desse protocolo por dia, 3 dias na semana, tá? E além disso, os pais eram orientados a fazer 1 hora de estimulação por dia, 6 dias na semana, de então enriquecimento ambiental, né? O estímulo, orientação para os pais. E ao final também teve mais 3 semanas de cuidados habituais. Então, só para a gente ter a estruturação ali do estudo. Esses bebês são avaliados antes, após e depois de 18 meses para ver a eficácia. Então, eram bebês que eles tinham assimetrias, eles tinham mais função de um membro do que o outro. Como que a gente faz a TCI nos bebês? A gente vai engessar o bebê? Não. Se você engessar o bebê, é muito peso, você restringe muito movimento. Então, o que se usa? Se usa de alguns sistemas, então, órteses de neoprene, luvas, algum sistema que impossibilite, que dificulte o uso daquele membro que é o mais funcional do lactente, para forçá-lo a usar o outro. Além disso, então, eles utilizaram a eletroestimulação por esse aparelho aqui, Joe Global Continuum. Era 35 pulsos por segundo, 300 de pulso de duração, com uma curva assimétrica. E como é que eles determinavam a intensidade? A intensidade variava de acordo com as expressões corporais, então a comunicação corporal desse bebê, tá? A expressão facial, corporal de desconforto ou então de conforto. E esse sistema do Joe, ele é legal porque ele tem um acionador. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram esses eletroestimuladores nos flexores e nos extensores, e à medida que a criança precisava, fazia uma tarefa que ela precisava ativar os flexores, eles apertavam, ativavam os dos flexores, então, para apreensão. Mas se a criança precisa liberar um objeto, por exemplo, ela vai soltar o objeto, ela precisa ativar os extensores dos dedos. Então, aí eram os eletrodos que estavam posicionados nos extensores dos dedos que eram ativados, tá? E verificou-se que para esses bebês, eles tiveram um resultado muito significativo ali na função manual e na aprendizagem, tá? Ficou mais equiparado à função dos 2 membros superiores. Além disso, então, dos brinquedos que eu já falei para vocês, aqui eu só acrescento brinquedos sensoriais também. Então, porque além de ver, o bebê vai pegar. Então, que eles tenham diferentes texturas, que eles deem informações proprioceptivas, por exemplo, tem brinquedos que vibram. Isso é muito interessante para o bebê, tá? Além de caneleiras com peso regulável. Gente, a gente usa caneleira com o bebê? Sim, tem alguns estudos, tá? Tanto para membros superiores quanto para membros inferiores, em que foi designada uma pulseira, e aí, sabe aquele pezinho da linha de pesca? Utiliza-se daquele pezinho para graduar a resistência que você vai colocar ali para o bebê, tá? Também tem estudos utilizando de luvas com velcros, então o macho no brinquedo, a fêmea na criança, e a criança colocava para poder alcançar ali o objeto. E pulseiras com guizos. Se o bebê está se movimentando e tem um guizo, ele movimentou aquele braço, ele teve uma informação auditiva de um feedback positivo. Então, ele começa a movimentar mais ainda para ter essa resposta secundária à movimentação. Então, aqui é só para vocês entenderem da estimulação para a gente fazer a abertura das mãos. Então, a gente pode utilizar de estimulação sensorial, como foi orientado. No final desse vídeo, ele acaba liberando um pouquinho mais. Aí, ó, viram? Então, a gente pode estimular dali dos extensores ou com a eletroestimulação, como foi no caso daquele artigo, ou então são texturas diferentes mesmo. Aqui é para comparar para vocês, gente, foram bebês a termo, tá? E aí eles utilizaram nesse estudo de Toledo um peso adicional de 20% do peso do membro superior, tá? Então, foi calculado por volume ali, qual que seria o peso do membro superior daquele bebê. E aí, a partir disso, calculou-se 20% e colocou o peso nas caneleiras. Observou-se que as crianças, elas tinham, depois que fizeram treino com a caneleira, elas tiveram muito mais alcances, o alcance muito mais retilíneo, sem tortuosidade, então, o alcance direto.
Mas, para apreensão, para pegar e manipular objeto, o peso dificulta. Então, se eu quero pensar na tarefa inteira, então, às vezes, aqui seria a segmentação de eu trabalhar apenas o alcançar, o chegar próximo ao objeto. Já se a gente utiliza o das luvas com velcro, como dá para vocês verem aqui no objeto, então, o objeto está com um velcrozinho e a luva do bebê com outro. Esse daqui facilitava para apreensão e para o alcance também, tá? Nesse estudo. Ainda para membros superiores, como eu comentei, a gente pode usar os reflexos do RTCA, apreensão palmar, colocação de mãos, paraquedas e também diferentes posturas, supino, prono, decúbito lateral. Decúbito lateral é muito vantajoso quando o bebê ainda não sabe fazer também a movimentação, porque pela ação da gravidade, a gente já aproxima ambos os braços. Então, ele tem mais facilidade de explorar as mãos, de chegar a levar essa mão à boca. Então, de favorecer as redes corticais que fazem a função dos membros superiores. Aqui foi um estudo que a gente analisou sobre a questão das inclinações lá do nosso núcleo, né, do neném. Então, supino tinha muito menos alcance em comparação com o supino reclinado a 45 e 70 graus. Mas nós também devemos explorar as outras posturas. Por quê? Esse bebê vai precisar alcançar em todas as posturas, gente, para ele ser funcional, para ele explorar, para ele interagir com o ambiente. Então, ele sentado, ele ajoelhado, ele em ortostatismo, a gente sempre precisa trabalhar. Para o tronco. Novamente, serra-serra também vai atuar, e se eu já tenho a estabilidade do controle cervical, do nível superior do controle de tronco, eu posso ir diminuindo esse suporte. Então, ao invés de dar apoio na cintura escapular, eu posso dar mais em cotovelo ou mãos, a depender da criança, tá? A postura prona, ou então a aquisição da postura prona, então, aí ele vai rolar de supino para prono, de prono para supino. Em prono, ele vai pivotear, que é girar no próprio eixo, aquele movimento de reloginho. Pegar os pés quando ele está em supino, que ele vai ativar o abdominal, as fibras mais inferiores, tá? Além disso, mudança de decúbitos em diferentes superfícies, usando colchonete, tatame, tablado, as posturas, então, prono e supino na beirada do tablado, a gente também utiliza bastante, tá? Eu acho que eu tenho uma foto aí na sequência para poder mostrar para vocês. Para facilitar, eu posso utilizar de almofadas à movimentação ou calça de posicionamento, utilizar ainda dos reflexos, e tem algumas técnicas aqui que eu trago para vocês, o Carry Toy e o Copica. A gente vai falar um pouquinho sobre elas. Aqui é para mostrar um pouquinho das diferentes posturas. Então, se eu tô com o bebê em supino na beirada do tablado, eu posso, com um estímulo, trazendo cosquinha no pé, trazendo um brinquedo próximo ao pé dele, passando o sensorial para ele entender que tá tocando ali no pé, para ele tentar mexer. A postura prona, o sentado de diferentes formas e a suspensão, que ele vai ter que ativar a musculatura contra a gravidade. A postura de... Então, ele ficar nesse balanceio, de ficar indo e voltando, ele ainda vai estar tendo que ativar. E aí, caso o lactente estiver fazendo uma hiperlordose, o que a gente faz? Eu dou um taping na região do abdômen para melhorar esse alinhamento. Aqui, para esse bebê, o que a gente ainda utilizou? O espelho para ele se observar e a cunha para deixar um prono inclinado, um 4 apoios inclinado, tá? Do COP, Acho que eu tinha tirado os áudios, desculpa. Mas nesse vídeo que eu vou mostrar a seguir é o Carry Toy. É uma das técnicas que está bem em evidência agora no momento da pandemia, porque é uma caixa tecnológica onde eu posso programar de casa tudo que aquela criança vai fazer. Tá? E aí tem estímulos visuais, auditivos, ele tem uma plataforma de força por baixo para poder analisar o movimento e o controle dessa criança. Eu vou mostrar um vídeo para vocês que o pessoal do Copica deu por uma entrevista, tá? É um pessoal, uns pesquisadores da Itália, mas só para vocês terem um pouquinho uma noção de como funciona. Nesse QR Code vocês conseguem acessar o vídeo.
Então, é esse sistema da caixa. E aí, tem várias câmeras. E o avaliador consegue utilizar dessas câmeras para poder ver a What you see criança right fazendo as here is a ações. sophisticated gym for babies. What you're about to see is that this is not just Ela child's também dá play. informações proprioceptivas de vibrar. Tá, é bem legal o sistema do cartório. At just 5 months old, Liam exercises every day in a very unique playpen installed in his home near Pisa, Italy. Liam was born preterm. The gym has been developed by scientists in an EU Eles research project chamam como se aimed at helping fosse premature. a academia dos bebês. Que aí você pode mandar para casa do bebê esse protocolo aí, esse aparelho. Eu acredito que devem patentear para venda depois. A princípio, eu acredito que está só em âmbito de pesquisa, tá? Mas ele está tendo muitos resultados super eficazes ali para o desenvolvimento da criança. E como é que fica a questão do estímulo com a tela? Eles limitam o tempo também diário para poder ficar ali, tá? E aí não é sempre só tela com imagem. E aí as telas geralmente não são com o mesmo sentido que fica ali para o bebê ficar parado. Se os avaliadores estão vendo que o bebê com o estímulo está ficando parado, eles modificam a programação da atividade que a caixa vai fazer. E isso à distância, tá? Gente, eu achei muito legal essa revisão de 2024 agora, que correlacionou o controle de tronco dos bebês com a aquisição das habilidades motoras. Então, eles avaliaram, foi uma pesquisa bem ampla, mas que filtrou apenas 6 estudos, 6 ensaios clínicos, em que 5 tiveram uma boa qualidade metodológica, e todos eles correlacionaram o nível do controle de tronco estático, ativo e reativo pelastático, com o comportamento motor desses bebês. Tá? Se eu penso em membros inferiores, estimular o bebê a pegar o pé, como, por exemplo, eu coloco uma tornozeleirinha com guiso, com barulhinho, para ele estimular a retomar as atividades. Móveis para treinar ele a chutar, a pisar no piano. Então, se ele não está fazendo, eu posso primeiro posicioná-lo e dar um estímulo com brinquedo. Esse daqui, gente, é brinquedo de pet shop, aqueles de cachorrinho mesmo, tá? Que tem as cordinhas, que aí dá o estímulo sensorial, e ainda tem o alto contraste também para os animais. Temos treinos para explorar brinquedos com pé em supino, tá? Então, da mesma forma como aquele, ou então dos protocolos ali com os móveis, que geralmente o pessoal só usa para colocar o bebê para dormir, para ficar vendo. Mas dá para a gente utilizar tanto para alcance manual, quanto para membro inferior, quanto para a parte de controle de cabeça, se a gente coloca a distância que o bebê não consegue pegar, se o bebê emprona. Do mesmo jeito do treino de peso, eu tinha comentado para vocês do braço. O da perna, a única diferença é do braço, é 20% do peso do braço. Das pernas, é 1/10 do peso daquele membro inferior, tá? Daquela perna. E temos inúmeros artigos que colocam sobre o treino de marcha na esteira, tá? Treino em superfícies irregulares, circuitos, entre outros. Aqui é da Pediatherapies, uma página em que eles colocaram um bebê com síndrome de Down. E antes da gente começar, a está aberto. Muito bom, muito esperado. Muitos. Então, a síndrome de Down, na treino de esteira, dá para a gente utilizar e a gente orienta para ficar sempre ali com uma cordinha para facilitar. Né, Giovana, desculpa, eu acho que seu áudio está aberto, está atrapalhando um pouquinho. Desculpa. Para membros inferiores ainda, a gente pode utilizar dos reflexos primitivos e reações. Já foi utilizado em estudos isolados de 1900 e tanto sobre o uso do reflexo de marcha, como otimizou a aquisição precoce da marcha ali das crianças, dos bebês. A gente pode utilizar a propulsão do bebê em prono, reação de colocação de pés, de retirada, tudo para trabalhar ali o membro inferior, tá? E da mesma forma, as posturas, ok? Só que nas posturas aqui, para os membros inferiores, eu ressalto uma que a gente geralmente esquece, que é o cócoras e o ajoelhado e o semi-ajoelhado. Eles são muito importantes. Aqui é um videozinho para mostrar para vocês o que em diferentes níveis, isso fortalece muito a cintura pélvica e o membro inferior, tá?
E aí nós podemos facilitar. Esse bebê não precisou, mas nós podemos fazer o posicionamento, então posicionar nossa mão abaixo da sola do pé desse bebê, empurrar um pouco mais para aumentar essa amplitude e ele conseguir se impulsionar ali no resquício da propulsão. Assim como para a marcha, nós podemos facilitar a marcha lateral. Se vocês olharem uma medida aqui da fisioterapeuta, ela está fazendo apoio em pelve desse bebê. Então, se ele vai levar a perna direita, ela joga a pelve para o lado esquerdo. E da mesma forma para poder trazer a segunda perna. Pessoal, não vai dar tempo de abordar precisamente esses guidelines, porque eles são muito grandes, mas todos os fatores que eles colocaram, eu fui abordando anteriormente, tá? Esse é o último guideline que tá sobre intervenção precoce para bebês com paralisia com risco ou que tenham PC ou com alto risco para PC. E aqui pelo QR Code vocês conseguem acesso ao mesmo, tá? Então, eu só não vou abordar para vocês o nível de evidência de cada uma das estratégias, mas todas as estratégias que eles colocaram eu abordo aqui na palestra. E aqui são as páginas dos núcleos que eu estou associada, então aqui na UFJ, a página oficial do Instagram, do GPensad, do Neném, e meu e-mail, caso alguém queira discutir, queira algum material específico, fazer parcerias por aí, estamos sempre abertas. E reforçar o convite com a página do Confins para vocês se inscreverem, porque hoje foi uma palestra satélite para poder instigar aí vocês, então todo mundo, gente, a satélite foi aí um momento único. No Confins vocês vão ter muito conhecimento que vai ser muito rico, tá bom? Queria agradecer a todo mundo. E acho que, por enquanto, é só. Vamos aí para os nossos momentos de discussão. Oi, Luísa, foi fantástica, adorei. Que bom. Gostei muito da palestra, assim, os participantes fizeram algumas questões, eu queria só considerar, eu gostei muito da sonoplastia e do teu bebê aparecendo, achei divertidíssimo. Às vezes gera um estresse, mas eu achei muito legal. É bem interessante. E coisas que você falou, assim, eu gostaria só de pedir permissão, só para comentar. Lógico. Eu gostei muito daquele estudo do Ofurô, eu vi que foi em Campo Grande? Isso, com a professora Daniele. Eles fizeram lá no ambiente da UTI mesmo. Achei muito interessante essa questão do Ofurô, né? Esse controle de fazer essa atividade na UTI, óbvio que é um pouco complexo, né? Tem que ser bem trabalhado, mas eu já fiquei curiosíssima de pesquisar, que realmente eu achei muito interessante. Assim, o Ofurô, no início, estava se acreditando que ele facilitaria até a movimentação e o desenvolvimento motor geral ali do lactente, tá? Tanto que tem alguns artigos que levantaram isso como possibilidade, mas ainda não tinha uma metodologia muito robusta para dar causalidade mesmo. Mas os últimos estudos estão evidenciando mais uma melhora ali, a estado de alerta da criança, a ela ficar mais calma, os parâmetros fisiológicos dela ficarem mais estáveis, e que a gente precisa disso para o bebê para otimizar a estimulação neurosensória e motora, né? Então, assim, não está tendo tanta causalidade ali para melhorar o desenvolvimento diretamente, mas está sendo um pouco mais indiretamente, porque o banho do Ofurô, ele também utiliza da temperatura mais aquecida a água, porque o bebê ele tem muita dificuldade de manter a termorregulação, né, principalmente o neonato. Então, a água aquecida, ela promove um relaxamento muscular, então acaba que nisso o bebê, ele fica num melhor estado de alerta, mas acaba diminuindo um pouquinho a movimentação espontânea dele, que a gente quer estimular mais nessa fase da UTI neonatal, sabe? Então, temos as recomendações, eu adoro. Exato. Outra coisa que você falou, e a gente usa muito aqui, é brinquedo de pet shop. Tem uns brinquedos para gato, gente, que eles são fantásticos, tem cor, tem som, que não é estressante, né? Eu olho já, quando eu vou levar no pet, eu já olho os brinquedinhos que tem e o que dá para a gente usar dali.
Sim, tem vários brinquedos assim específicos, até na pesquisa que a gente utiliza, que é justamente brinquedo de pet shop. Aquele ratinho ali do protocolo de alcance era um ratinho de pet shop. Só que ele era estridente, a gente só tirou o barulhinho de dentro, sabe? O sistemazinho que faz o barulho. Mas eles têm material atóxico, a cor geralmente é bem contrastante, o formato também é E a muito questão de legal. ser maleável, né? Tem uns brinquedos que são maravilhosos, né? E Eu tem gostei vários que têm texturas diferentes, né, também, que tem um mais áspero, tem um mais soft, então é bem legal para utilizar. Nossa, eu achei bem interessante, porque você fez uma abordagem, assim, de várias coisas. Eu sei que os alunos ficam loucos com isso, tanto que eles têm umas questões ali que eu até achei bem interessante, que voltam para algum momento que é difícil. Por exemplo, tem uma questão, não vou seguir a ordem, porque eu achei tão interessante que o Igor perguntou, e eu percebo que talvez seja um dos fatores com que muitos fisioterapeutas não queiram trabalhar com infância, ele perguntou qual a intervenção que você costuma aplicar quando a criança acaba ficando muito agitada ou chorosa durante o atendimento. Que o bebê neurológico já tem, mas mesmo o bebezinho, que a gente está na intervenção, ele também chora, né? Sim. Olha, eu acho que a gente primeiro tem que identificar a principal causa. Por quê? Esse choro pode ser por uma desorganização neurosensório-motora desse bebê. Ele pode estar chorando por ele estar se sentindo inseguro, pelo estímulo ter sido demais ou não, ou pode ser um choro por conta de dificuldade do exercício, de ser um exercício que está muito difícil, que está demandando muito dele. Então, acaba que a gente vai ter que fazer todo um manejo ali a partir de cada um dos bebês. Isso igual para os adultos, né? Mas algumas coisas que a gente pode fazer, como eu comentei, principalmente quanto menor o bebê for, qualquer conduta que traga estímulo ali mais vestibular, principalmente lateral, que é ele, se a gente pensa nos nossos canais semicirculares, o lateral é o que mais acalma. Gente, vocês, quando estão, terminou com o namorado, brigou, tá todo triste, aquela cena de filme, senta no chão do banheiro, abraça as pernas, começa a chorar, o que vocês fazem? Movimenta para frente, para trás ou para os lados. Como que uma mãe geralmente nina o bebê para dormir? Para os lados. Como que a rede faz o movimento que geralmente nos associa também a gente a diminuir o estado de consciência? O movimento lateral. Então, a gente pode utilizar do nosso sistema vestibular para poder proporcionar isso. Nós podemos trazer outra questão pensando ali no desenvolvimento. Qual que era o momento mais protegido que esse bebê estava? No momento intrauterino. Então, tudo que esteja abraçando, envolvendo esse bebê e trazendo ele para o padrão ali de flexão de todo o tronco, principalmente do componente axial, mas os membros também facilitam bastante, pode otimizar ali essa organização da criança. E aí, ele chorou muito. Entendi, tento fazer esses manejos. Tento fazer o xixi, que a gente fala, né? Então, um som mais constante, mais baixo, chegando ali perto dos ruídos marrom, rosa, entre outras. E tem até uma. Eu vou te ser muito sincera, Silvânia, eu não tenho explicação ali, eu não consegui até hoje entender a explicação neurofisiológica muito por trás disso, não. Mas tem um manejo que a gente vai segurar o bebê, então ele vai, a minha mão eu vou estar aqui no tronco, a outra mão vai estar na pelve, e eu vou fazer esse movimento aqui assim, ó, na pelve. Esse movimento, então eu tô segurando o bebê, às vezes ele tá aqui no meu colo, eu tô segurando e eu faço esse movimento assim na pelve. Principalmente se ele tiver com desconforto gastrointestinal, que é muito comum nos bebês, 1000 vezes mais comum nos bebês prematuros, que eles têm um grande risco, né, biológico aí para trás no desenvolvimento, risco para paralisia cerebral, entre outros. Esse movimento, ele acaba organizando ali, eu imagino que ele facilite a motilidade ali do sistema gastrointestinal, traga ali algum conforto para eles nesse sentido, porque muitas das vezes eles também vão chorar por conta disso, por desconforto de cólica, tá? Os bebês, o que muita gente esquece, os bebês prematuros, eles não se desenvolveram em vários sistemas,
inclusive o gastrointestinal. E no momento intrauterino, eles não tinham alimentação, eles não tinham que processar um leite, o alimento ultraprocessado que a mãe come. Quando ele já começa a amamentar, ele está bebendo leite da mãe, ou então, que não é recomendado, né? O recomendado é estritamente até os 6 meses, mas às vezes, antes mesmo dos 6 meses, na minha prática, eu já tive contato com mães que davam outros alimentos, dava papinha, dava chá para os bebês. O sistema gastrointestinal não está maduro, ele não tem toda a flora ali para proteger, não está com toda a camada de muco ali para proteger o sistema gastrointestinal. Então, eles sentem muita cólica. E os bebês prematuros, a gente tem que corrigir a idade também para essa parte alimentar. Tem muitas vezes a mãe chega assim, ele já fez 6 meses, eu tô dando comida, eu coloquei frutinha para ele comer. Só que é um bebê que de idade corrigida tá com 4. Então, assim, ele não tá preparado, sabe? Pode ser por isso, ou pode ser porque o exercício está muito difícil. Se o exercício está muito difícil, aí a gente tem que repensar nas nossas estratégias, como que a gente pode facilitar. Seja diminuindo, por exemplo, o alcance, igual eu coloquei. Diminui a ação da instabilidade proximal, da instabilidade ali axial da cintura escapular. Deixa ele fazer só mais do membro superior. É controle antigravitacional. Coloca numa postura reclinada. Facilita o posicionamento ali dos membros, facilita o posicionamento da pelve para trabalhar alguma coisa ali sentada. Se você vai colocar, ele estava sentado numa superfície instável, tira essa superfície instável. Então, aí, às vezes, a gente vai indo um pouco mais devagar, tá? Então, tudo vai depender do porquê. Não, muito interessante. Inclusive, você falou uma coisa da questão da parte gastrointestinal, que eu queria só fazer esse resgate na questão do tummy time. Porque, por exemplo, aqui a gente faz uma orientação, aqui em Santarém, que nunca fazer essa postura em prono quando o bebê tiver sido alimentado. Porque tem aquela questão da imaturidade do esfíncter esofagiano superior, né? E se o bebê tiver sido alimentado, ele normalmente volta o alimento, faz um refluxo e até vomita. E quando o bebê é muito pequenininho, a gente sempre dá essa orientação para que esse cuidado eles tenham, né? Que aí... Sim. O intervalo é de pelo menos 1 hora e após a mamada, para poder colocar em prono, pelo menos. E aí vem uma questão que até o Igor falou novamente, que eu achei muito interessante, que ele fala quais são os maiores desafios enfrentados pelos fisioterapeutas na intervenção precoce. Por exemplo, a família aceita tranquilamente ou muitos ficam presos na questão de que cada um no seu tempo? Que pergunta complexa! Olha, temos alguns desafios, assim, entendi a sua pergunta mais para adesão, né, da terapia. Para início, nós fisioterapeutas, nós somos profissionais de primeira linha, mas não vai ser sempre que as pacientes vão vir para a gente por isso. A maioria das vezes vai ser por encaminhamento médico, tá? E aí, nós temos que ter, assim, pelo menos lá em São Carlos, em Uberlândia, eu tentava fazer muita parceria com os pediatras também. Por quê? Tem muitos que ainda acreditam nesse, wait and see, então espera para ver. Só que nisso a gente não consegue fazer a detecção precoce, as crianças já começam a ter essas alterações, e aí a gente perde o momento mais sensível para estimular algumas habilidades, tá? Por exemplo, da alcance, da cabeça, controle de cabeça, 3, 4 meses é o período mais sensível, que vai ter vai ser mais fácil da criança conseguir adquirir essa habilidade, tá? Em contrapartida, o uso das redes sociais está facilitando bastante a difundir o conhecimento. Mas, assim, como toda área, temos as pessoas que não estão se respaldando tanto nas evidências para poder fazer essas orientações. E tem alguns que falam assim, não precisa nem ter nada. Aí nasceu, ele tem que passar por uma avaliação, ele tem que fazer fisioterapia, qualquer bebê.
como, não vou extrapolar para a área do bebê, mas não tanto na fisioterapia, todos os bebês estavam tendo que fazer a frenectomia, o pique do freno da língua, porque era isso que estava dificultando a amamentação. Muitas das vezes não é, às vezes é outro fator, às vezes é comprometimento neurológico, às vezes é uma questão materna, às vezes é uma questão hormonal, às vezes é uma questão respiratória da criança, imaturidade respiratória. Então, tem vários fatores. Não é só a língua presa que faz isso. Mas teve tanta divulgação aí que, se o bebê não tá mamando direito, tem que é porque tá com a língua presa. E fizeram vários piques em bebês que não tem nada a ver. Ou então falando que se tiver freno da língua vai ter torcicolo. Então, ao mesmo tempo que as redes sociais, a internet, ela facilita, ela também traz muita divulgação de informação equivocada. Eu acho que a estratégia que nós, como profissionais, temos que fazer é sempre tentar, se eu estou trabalhando na prática clínica, tentar ter uma rede social, algum canal, tanto com profissionais que poderiam me fazer esse encaminhamento, tá? Então, dos pediatras, fazer uma rede social de traduzir, fazer essa tradução do conhecimento, então, repassar essas informações técnicas, teóricas que a gente vê dos artigos para a prática e de uma forma mais acessível para a população entender, né, essa questão, além de orientar os pais, porque o que acontece? A sessão, o bebê, ele enche de mensagem, gente, quando o bebê nasce, você tem noção dos gastos que é para ter um bebê? Dos gastos de vacina, dos gastos de remédio, dos gastos com roupas, com fraldas, com pomadas, cuidados diários, às vezes pessoas para ajudar na casa, a mãe tem que se ausentar. Então, querendo ou não, a terapia, a intervenção precoce, ela tem um resultado muito eficaz, assim, a gente tem muita eficácia, em alguns momentos a gente consegue até dar várias altas em torno de 2 anos e tudo, outras vezes antes, se não é uma parte neurológica, né? Se é só um risco mesmo, como, por exemplo, nascimento prematuro, ou é um risco para alguma alteração, mas que não foi consolidada. E a gente consegue, às vezes, dar alta antes. Só que por que a família vai ficar lá? Ela vai ter um tempo, e ela tem uma renda, geralmente, um pouco menor nesse momento. O que vai fazer ela realmente ficar lá? É você incluir a família na avaliação, incluir a família no dia a dia. O bebê não fala, você vai ver que ele vai estar irritado, mas por que ele está irritado? Ele não dormiu, ele não comeu, teve visita, ele ficou irritado, teve vacina, eu comi alguma coisa, a mãe que está amamentando comeu alguma coisa diferente. Todos os fatores, gente, vai interferir ali para o bebê. Se você der essa atenção para a mãe, você vai entender melhor o bebê e você vai criando vínculo com a mãe. Você ensinar o porquê você está fazendo. O porquê tudo. Muitas vezes a gente vai fazendo no automático e a gente não explica, a gente não conta o porquê. E às vezes os ganhos, eles demoram um pouquinho a chegar. Se ninguém te explica o porquê que tá fazendo, mas está te cobrando, e você não tá tendo resultado em 1, 2, 3 semanas, vocês acham que tem um reforço positivo ali para a mãe manter a terapia, sendo que às vezes está tendo que parar de passear ou parar de comprar alguma coisa para poder pagar essa terapia? Eu acho que nisso muitos dos profissionais acabam pecando, tá? De não deixar os pais junto na sala, de não deixar eles próximos e de não ensinar o que eles também podem fazer. Ou dar tarefa de casa demais. Isso eu falo, inclusive, como mãe. Se você coloca muitas tarefas, a mãe vai falar assim, nossa, eu não consigo fazer, não tá dando resultado porque eu não consigo, e vai virando aquele ciclo vicioso. Então, acaba comprometendo um pouco ali da satisfação da mãe no processo. Eu concordo. A gente também usa uma estratégia de, no máximo, 2 orientações, de uma atividade e uma orientação até a próxima sessão, porque, por exemplo, aqui é um serviço público que a gente implementou na própria universidade, e tem algumas questões que a gente tem que pensar. Hoje em dia, as pessoas, elas estão com o HD meio cheio, assim, elas vivem nas redes sociais, então, a gente percebe que até a atenção das mães está diferente. Se eu dou muita informação e numa linguagem que não é acessível, na verdade, eu não estou fazendo nada de bom, porque nem a criança vai ter o estímulo que ela necessita, né? Porque às vezes eu me coloco na posição de doutora e falo coisas super complexas. E eu gostei também de uma fala sua sobre a questão da importância da interação com outros profissionais, né? Uma equipe multi atuando,
Eu não tenho estresse nenhum em relação a isso. Quando eu vejo alguma alteração que eu acho que precisa da abordagem de outro profissional, eu sempre peço, dá uma olhada nisso. Você não está achando que está assim? E com os pediatras também, eu tenho muita tranquilidade com isso. A gente está sempre pensando que o foco é a criança. Mas a família é essencial. Se a família não adere à conduta, é bastante complicado, né? A gente diz, não faz, não faz, não faz. Aí chega, a gente olha para a criança e diz, fez. A gente vê muito isso, né? Assim, mas eu gostei muito da sua fala em relação a isso. Silvânia, só uma coisa para complementar, você falou das questões de orientações, né? 2 a cada sessão. Uma coisa que a gente também estava fazendo nos estudos lá na UFSCar era, e eu fiz com alguns pacientes meus lá em Uberlândia também, foi ao final da sessão eu deixava 5 minutinhos, 5, 10 minutinhos no máximo, quando a mãe tinha mais dificuldade de compreender alguma coisa, ou era alguma coisa muito diferente. 5 minutinhos. Você mostra uma vez para a criança o que você quer que a mãe faça na tarefa. Aí, ela vai olhar. Aí você vai falar assim, ó, agora você vai fazer. Aí ela faz uma primeira vez. Aí ela vai me falar, olha, mas é isso, é aquilo. Porque às vezes a gente fala, a gente orienta qualquer exercício, só que a pessoa olhando, ela fala que tá tudo certo. Na hora que ela vai fazer, ela não lembra onde que é a mão, onde que pega, o que faz e tudo. Então eu faço a mãe fazer. Ela tirando as dúvidas, vendo que deu, conseguiu ou não fazer, eu peço para ela fazer mais uma vez e eu gravo ela fazendo e enviava para ela para o WhatsApp. Então isso facilitava, porque se ela esquecia, ela tinha o vídeo. A cartilha acaba demorando um pouco para você fazer, específica para cada sessão, para cada bebê. E tem mães que não liam direito, tá? Do meu contato. Tinha algumas que não conseguiam entender, mesmo com as figuras. Eu percebi que mandando o vídeo para ela, dela fazendo, ela tinha muito mais facilidade e ela aderia muito mais. É uma excelente estratégia, concordo. A pergunta da Alice, ela pergunta para você que estratégias podem ser utilizadas para crianças e bebês que não atendem comandos verbais. Eu não sei se aqui ela está colocando que a criança tem uma dificuldade extra, de alguma deficiência auditiva. Auditiva. Eu não sei se a pergunta dela estava nesse sentido. Mas acho que dá para você fazer. Assim, a gente já teve crianças que durante o atendimento, eu vi que você, em algum momento, você colocou fazendo a pista sonora, né, do barulho, e outras vezes só a pista visual, né, só o estímulo visual. A gente, às vezes, detectou no atendimento uma possibilidade de um déficit auditivo. Déficit auditivo e déficit visual também. A gente acompanha mais tempo, né, assim, a criança nessa trajetória, e muitas vezes a gente vai dizendo, olha, é bom verificar isso aqui, né? Eu não sei se é nesse sentido, se você puder falar um pouco. Tá. Bebês, no geral, eles não vão atender, muito principalmente os pequenininhos, eles não vão atender comandos direcionados só verbal. Não vai, eles não têm ainda esse repertório de linguagem, essa capacidade cognitiva de entender as demandas, as ações e as tarefas, tá? Então, quando eu penso nisso, já me traz estratégias que eu vou abordar, mesmo que a criança tenha uma deficiência auditiva, mesmo que ela tenha uma deficiência visual ou deficiência cognitiva, tá? Algumas das estratégias que a gente pode fazer é dar sempre pistas visuais, pistas auditivas e pistas sensoriais, por isso o uso do taping para ativar a tal musculatura, junto com o brinquedo direcionado. Eu tento fazer com menos pista possível, dando só uma. A criança não conseguiu, eu aumento alguma outra pista, alguma outra dica de outro órgão e sentido. Então, eu dei só visual, mostrei só o brinquedo, ele não pegou. Mostrei o brinquedo e chocalhei, que aí eu uso 2 órgãos, a visão e a audição, não pegou. Eu segmento a tarefa, então eu aproximo o braço, ele não pegou, eu coloco o brinquedo, não pegou, e aí eu faço a ação inteira para ele entender o que eu estou querendo, o que eu estou pedindo. E nunca deixa a tarefa que ela seja complexa demais ou então muito longa. Por exemplo, na marcha,
Se você vai colocar um bebê para marcha, uma das estratégias é a gente coloca ele em pé, apoiado com as costas na parede, e você vem com as mãos e chama. Se você está a 4 passos dele, 4 passos seus, 4 passos dele, que seja, ele não vai querer, porque vai estar longe e ele vai se sentir inseguro. Então, se você se aproxima dele para ele tentar chegar mais próximo, em um passo ele conseguiria te alcançar, quando ele der esse um passo, você chega um pouquinho para trás. Quando ele der esse segundo passo, você chega ele um pouquinho para trás. É muito mais fácil ele pensar que ele vai ter que dar um passo do que ele pensar que ele vai ter que dar 4 passos. Então, um passo 4 vezes é mais fácil do que 4 passos de uma vez só. Dessa mesma forma, se eu segmento uma tarefa, é muito mais fácil do que ele fazer aquela tarefa inteira. Se eu utilizo de mais órgãos, é muito mais fácil ele conseguir entender e conseguir organizar o corpo dele para o que ele vai precisar fazer, tá? Tem algumas crianças, por exemplo, os bebês com síndrome de Down, eles têm muita dificuldade de manter e fazer as ações conforme só um comando verbal. Você tem que mostrar para ele. Ele tem que ver o que você quer que faça, entendeu? E se ele não viu, se ele não entendeu o que quer, você auxilia ele 1, 2, 3 vezes, segmenta essa tarefa, usa da terapia do objetivo, né? Então, segmenta tudo, faz ações específicas e depois você junta elas para ele entender melhor a ação. Perfeito. Na verdade, o seu assunto é tão interessante que dava para a gente ficar aqui algumas horas, mas o pessoal fica muito cansado, né? Então, eu ficaria horas conversando com você, porque eu adorei. Tem uma última questão que eu achei muito ampla da Maria Natália, mas eu acho que você pode usar ela para a gente finalizar. É a última questão que veio no grupo, apesar de ser ampla, mas eu acho que dá para você usar essa questão e já finalizar a apresentação. Tá, a Maria Natália, ela perguntou qual a melhor forma de aplicar uma avaliação funcional do bebê para aplicar a intervenção precoce com condutas mais focadas e precisas. De uma certa forma, toda avaliação vem para condutas focadas, né? Mas eu não sei se ela quer uma dica, assim, de passos, ou o que também vai ser difícil aqui, mas se você puder elaborar alguma resposta. Tá, olha, da avaliação, eu acho que você sempre tem que pensar, como a gente está pensando em um bebê, que ele tem vários fatores, você fica pouco tempo com ele, tem pessoas externas que ficam mais, na sua avaliação é imprescindível que você avalie o ambiente que ele está inserido, quem que ele tem o contato, quais são os pontos que vão favorecer ou que são de risco, então, condição socioeconômica, instrução dos pais, disponibilidade de brinquedo, disponibilidade de tempo da família para poder intervir junto. Então, a sua avaliação, eu não recomendo que seja apenas com uma escala específica, mas que utilize de algumas escalas para poder delimitar melhor esse objetivo. Então, algumas escalas. Para bebês, nós temos a ICPEM para poder ver a participação dele, tá? Para a ICPEM, a Bailey, a PED, nós temos para avaliar a função e estrutura do corpo. Aí a gente avalia tudo igual a gente faz. Eu vi uma hipertonia, a Ashworth, eu vi uma hipotonia, a de Cambridge, e avaliando, tá? Das estruturas e funções, a amplitude, isso sempre funcional, então, na brincadeira. Uma coisa que eu sempre faço é gravar o bebê em algumas posturas, eu coloco ele em algumas posturas, e para isso já dá para você aplicar 2 escalas, que dá para você fazer pontuação assim, que é a AMES, que é muito conhecida, que é a Alberta Infant Motor Scale, e tem a IMP, que eu fiz a tradução, que é o Infant Motor Profile. Eles avaliam o bebê em 4 posturas, AMES. Supino, prono, sentado, em pé. E a IMP tem ainda um sentado no colo, que aí ela avalia mais o motor fino também. Tá? E aí a gente vê no prono o engatinhar, em pé a gente vê o agachar, o cócoras, entre outros. Então, todas as transferências junto. Dá para você aplicar essas escalas se você tiver o treinamento, mas mesmo que você não tenha o treinamento, analisa a biomecânica. Por que ele não conseguiu sentar? Por que ele não conseguiu levantar? Por que ele não conseguiu fazer essa transferência? Por que ele só está sentado dessa forma em W, por exemplo?
E aí você vai analisando essa biomecânica por meio desses vídeos, pergunta de participação, pergunta de disponibilidade e pergunta para a família qual é o principal objetivo. Não tem como você fazer a terapia com o bebê sem a opinião da família, sem a participação da família no objetivo em traçar a metodologia, tá? Então, você precisa ter o conhecimento do desenvolvimento neuropsicomotor, precisa entender dessa avaliação, fazer avaliação bem global, entender o objetivo da família. E aí tem até um instrumento que chama GAS, que é Goals Attainment Scale, que dá para a gente traçar o nosso objetivo com 0, o 0 que ele está, não, -2 o que ele está, 0 é o que eu queria atingir naquele meu objetivo de curto prazo, -1 tá melhorando muito pouco, o 0 é o que eu quero, 1 ele melhorou além do que eu esperava e mais 2 excedente. E colocar sempre específico. Então, assim, pensando no objetivo SMART, eu quero que ele ande. Não é que o objetivo que a criança ande, para que ela vai querer andar? Tem que ter a função, o porquê ela vai querer, para quê? Tem que ser específico, então ela vai andar aonde? Tem que ser mensurável. Quantos passos você está esperando que ela ande? Esses passos, aonde e como? Ela vai ter apoio, ela não vai ter apoio? Aonde que vai ser esse apoio? Ela que tem que começar, você pode iniciar e ela continua. Então, quanto mais específico você deixar, melhor vai ser a estratégia. Mas é imprescindível ter o conhecimento do desenvolvimento motor. Porque muitas das estratégias da intervenção precoce são pautadas no desenvolvimento normal, eu esperando que a criança vai conseguir no normal. E aí, para ela conseguir, qual musculatura que ela trabalha ou não. Tá? Então, eu acho que assim dá para delimitar um pouquinho. Não, perfeito, perfeito. Gostei demais. Eu acho, Giovana, assume, Luísa, parabéns. Muito, muito boa a sua palestra, adorei. Muito obrigada, Silvana. Muito obrigada, professora Luísa. Foi uma palestra muito maravilhosa. É um tema muito interessante, muito pertinente e muito amplo, né? Então, assim, é muito bom a senhora ter compartilhado conosco um pouquinho sobre o seu conhecimento, que é diverso, e também um gostinho para a gente que não teve a oportunidade de ter aula com a senhora, de poder participar aqui. Também quero agradecer a doutora Silvana por ter aceito nosso convite e por ter conduzido esse evento também de forma tão maravilhosa. E em nome de todo o Terceiro Confins, eu agradeço as duas por terem conduzido esse evento, por terem aceito nosso convite e ter feito ser assim, um momento muito enriquecedor para a gente. É um momento muito enriquecedor que eu tenho certeza que eu já saí aplicando estágio muito do que eu aprendi aqui hoje. Muito obrigada às duas. Que bom, muito obrigada, viu, pessoal, pelo convite. Foi ótimo estar aqui para poder falar com vocês. E estamos por aí, sempre que precisar, pode chamar. Muito obrigada. Então tá bom, tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Até logo. Obrigada pelo convite também. Até.